E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. E aí contribui? Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Bom dia, gente! O bom dia foi mais amplo agora também, você viu, o povo? Então, hoje a gente vai começar a série aos Tessalonicenses, as 2 cartas paulinas, sobre essa igreja. E toda vez que a gente aqui na metade do ano inicia uma série pastoral ou expositiva, a gente fica na expectativa que a igreja venha com a gente, né? Que a comunidade compre a ideia. Que essas cartas sejam realmente as devocionais, a leitura diária. São cartas pequenas, então dá para ler mais de uma vez durante a exposição da mensagem aos domingos. E me dera a missão de fazer a introdução dessa carta. Que Deus nos abençoe e nos ajude no que vai sair, né? Mas vamos lá. Então, vamos começar. E eu quero começar de uma forma bem diferente. Então, assim, para quem me conhece sabe que eu gosto de viajar muito nas histórias. Então, façam um pouco o esforço de viajarem comigo, tá? Tentem acompanhar um pouco. E eu vou começar exatamente assim, ó. No canto 23 do poema épico A Odisseia de Homero, há uma cena fascinante. O herói Ulisses, ele retorna à sua casa na ilha de Ítaca após 20 anos de guerra, exílios e perigos. Ao chegar, porém, ele encontra o seu lar ocupado por homens que desejavam tomar os seus bens, mas principalmente o seu lugar ao lado da sua esposa. Ulisses, então, derrota os invasores ao empunhar seu lendário arco. Coisa que ninguém havia conseguido sequer dobrar esse arco em 20 anos. Assim ele demonstra sua força, legitimidade, disparando uma flecha que atravessa com precisão os 12 machados muito bem alinhados. Ali ele revela a sua verdadeira identidade. Mas Penélope, a sua esposa, cautelosa por tantos anos de ausência diante de muitos impostores que havia chegado ali dizendo ser Ulisses, decide submetê-lo a uma prova final. Então ela chama sua serva Euricleia e ordena que ela retire do quarto a sua cama nupcial e que coloque em outro lugar para que o suposto Ulisses venha dormir. Quando Ulisses escuta essa ordem, ele reage imediatamente dizendo: isso é impossível. Então ele revela um segredo que somente o verdadeiro esposo poderia conhecer. É que um dos pés da cama havia sido esculpido a partir do tronco de uma oliveira viva, que estava profundamente enraizada no solo. E o próprio Ulisses que havia construído o quarto ao redor daquela árvore. A cama não podia ser movida, porque o seu fundamento estava ligado a algo vivo, profundo e inabalável. E é com essa imagem, com essa cena desse poema, que eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre a carta aos Tessalonicenses.
Assim como a cama de Ulisses estava ancorada em raízes profundas, eu acredito que toda comunidade humana, ela é fundada, construída sobre alguma coisa. Uma história, uma cultura, valores, crenças, esperança. Ela não vem do nada. E para entendermos o impacto da mensagem que Paulo pregou na cidade de Tessalônica, a ponto de dizerem: esses homens têm transtornado o mundo inteiro, chegaram aqui. A gente encontra lá em Atos 17. Precisamos primeiro conhecer o solo, aonde essa igreja foi plantada, estava enraizada. Afinal, a igreja que a gente vai estudar nos próximos domingos não nasce num vazio cultural. Ela não nasce do nada. Ela surge no coração de uma das igrejas mais importantes do mundo antigo. Um centro político, econômico e religioso, onde diferentes povos, ideias e lealdades se encontravam diariamente nas suas praças. Os cristãos de Tessalonicenses aprenderam a viver entre dois mundos. Um lado, a pressão do Império Romano e uma cultura pagã. Do outro, a esperança do reino de Cristo e a sua volta. Obrigada. E talvez seja exatamente por isso que a carta está tão atual para nós lermos hoje, em 2026. Mas eu quero chamar vocês para que, antes da gente ouvir a voz de Paulo na carta aos Tessalonicenses propriamente dita, eu queria que a gente ouvisse ou conhecesse um pouco mais da cidade de Tessalônica antes de ouvirmos a voz de Paulo. Então a gente começa a caminhar um pouco pela história, tá? Tessalônica foi fundada por volta de 315 a.C., pelo general Cassandro, um dos sucessores de Alexandre o Grande. Sua criação ocorreu por meio de um processo conhecido como cinesismo, o que constituía na unificação, no caso de Tessalônica, de 26 aldeias e alguns vilarejos ao redor, tornando uma única cidade. Foi uma espécie de amalgamação política, cultural, que reuniu diferentes comunidades sobre uma mesma identidade urbana. Cassandro deu à nova cidade o nome de Tessalônica, em homenagem à sua esposa, filha de Filipe II da Macedônia, meia-irmã de Alexandre. Essa cidade ficou situada estrategicamente às margens do Golfo Termaico, na região da Macedônia Central. Ela foi uma cidade que já nasceu com vocação de grandeza, para ser grande. A sua localização privilegiada fez dela o principal porto do reino e, posteriormente, uma das cidades mais importantes no mundo helenístico e depois no Império Romano. A ascensão definitiva de Tessalônica acontece com a chegada e o domínio do Império Romano. Em 168 a.C., os romanos derrotam o reino da Macedônia na batalha conhecida como Pítida. Pouco depois, em 148, a Macedônia é transformada em província romana e Tessalônica é escolhida como a sua capital administrativa. Uma decisão que não foi tomada acidentalmente. A sua localização privilegiada, seu porto natural e a sua crescente importância comercial fazia dela o lugar ideal para que Roma pudesse exercer o controle sobre toda a região balcânica. Então, o que já era importante, já nasceu para ser grande, se tornaria agora estratégico. Em 130 a.C., Roma constrói o que a gente conhece como a Via Egnácia, uma das mais importantes rodovias do Velho Mundo. Essa estrada ligava o Ocidente ao Oriente, conectava a Roma a Bizâncio, servindo como principal corredor para soldados, mercadorias, governantes, viajantes, mas principalmente de ideias. Tessalônica estava exatamente no meio desse caminho. E como diz o ditado, se todas as estradas levam a Roma, a Via Egnácia era uma das principais artérias do império. E Tessalônica passou a ser o seu coração pulsante.
Pelas ruas havia grandes riquezas. Circulavam culturas diferentes, filosofias, religiões, notícias vindas de todas as partes do mundo. Quando Paulo chega ali, depois de séculos, ele não encontrou uma cidade periférica e isolada, mas ele encontra um centro mais influente do Império Romano. Depois de séculos de desenvolvimento político, militar, comercial, Tessalônica havia se tornado uma das cidades mais importantes do Império Romano. Suas estradas ligavam o continente, seu porto recebia mercadoria de todas as partes do império. E as suas ruas eram um encontro constante de culturas, crenças, religiões, filosofias. Porém, aquilo que Roma havia construído para expandir o seu domínio, Deus usaria para expandir o seu reino. É justamente para essa cidade que o apóstolo Paulo é conduzido pelo Espírito Santo para proclamar a vida, a morte, a ressurreição e, principalmente, a futura volta dos reis. A história de Tessalônica não é apenas a história de uma cidade estratégica. É a história de uma cidade preparada pela providência de Deus para receber e também enviar, propagar e proclamar o Evangelho. O início de tudo, de como começou essa comunidade, está muito bem descrito lá em Atos 16. Ali aparece um convite, que também não vem por acaso. Antes de Paulo ir para lá, o Paulo havia tentado seguir outros caminhos. Mas o Espírito Santo o impediu de ir para onde ele queria. E ali em Atos 16 a gente vê que ele queria ir para a Ásia e para a Bitínia. Em uma leitura superficial ali de Atos 16, a gente poderia até perceber que uma porta estava se fechando bem na cara do apóstolo Paulo, como se estivesse impedindo seu âmbito missionário de prosseguir. Mas, na verdade, posteriormente, eles, e hoje nós, que vamos estudar essa carta, descobriríamos que nenhuma porta pode estar fechada para um vento tão impetuoso como o Espírito Santo. Humanamente, Paulo estava mudando de rota. Teologicamente, Deus estava redirecionando a história. O que parecia uma mudança de itinerário era, na verdade, um dos momentos mais importantes das boas novas. Quando em sonho, o Paulo recebe um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Ali é a primeira vez que o Evangelho atravessa oficialmente as fronteiras da Ásia e chega ao continente europeu. E a nós. Não foi Roma quem decidiu para onde a mensagem deveria ir, mas foi o próprio Deus que conduziu o seu mensageiro. Assim, Paulo, Silas e Timóteo seguem uma rota cuidadosamente guiada pela providência divina. Troade, Samatrácia, Neápolis, Filipos, Tessalônica. Acho que tinha um mapinha aí que eu coloquei. Ah lá. O mesmo Deus que havia permitido a esses impérios navegar nos mares, construir estradas, cidades, agora utilizava toda essa infraestrutura para levar as boas novas, as boas notícias de um Cristo morto, ressurreto e que vai voltar. A Via Ignácia, construída para servir até então ao Império Romano, tornou-se um instrumento para a propagação desse Rei dos Reis. Aquilo que César construiu para unir o Império, agora estaria sendo usado pelo próprio Cristo para alcançar as nações. É interessante que quando Paulo finalmente chega a Tessalônica, ele pisa num verdadeiro mosaico cultural.
Pelas ruas de Tessalônica se ouvia o latim dos oficiais romanos, o grego dos comerciantes e filósofos, além dos diversos dialetos trazidos por mercadores vindo do Oriente, do Egito e de todas as regiões do Mediterrâneo. A cidade era um cruzamento de culturas, de ideias, de religiões. Havia templos dedicados a deuses gregos que dividiam espaço com deuses romanos. Havia também ali no meio disso tudo santuário para Ísis e Seraptes e outras divindades orientais. Mas ao mesmo tempo, no meio desse caldeirão todo, também havia uma comunidade judaica, mantida com as suas tradições ancestrais. Paulo chega numa cidade cheia de deuses, cheia de vozes, cheia de lealdades que concorriam entre si. E é precisamente nesse ambiente multicultural, diverso, que nasce a igreja dos Tessalonicenses. Uma pequena comunidade no meio disso tudo, porém que ousava proclamar algo radical. Jesus é o Senhor. Não era o César, não eram os deuses gregos, não os poderes espirituais cultuados pelas nações, nem as filosofias que há tanto tempo reinavam ali, mas Jesus. A carta aos Tessalonicenses não foi escrita por uma igreja que vivia em isolamento religioso. Ela foi escrita para cristãos que precisavam permanecer fiéis a Cristo enquanto vivia cercado de pressões culturais, políticas, espirituais. E essa carta, que a gente vai aprender como também viver numa polis tão diversificada como era a igreja de Tessalonicenses. Toda essa diversidade da igreja de Tessalonicenses não era apenas um cenário histórico, como eu estou contando, mas ela era a moldura que trouxe a identidade para aquela igreja que nascia ali. Como eu trouxe no início, a comunidade que surge ali, ela não veio de um isolamento espiritual que só aquela voz judaica, vamos dizer assim, tinha voz ali, ou tinha uma autoridade. Era uma cidade que nasceu no meio de coisas muito diversas, de pessoas muito diferentes, de ideias, de filosofias. Aquela comunidade de Tessalonicense refletia exatamente o que era a cidade. Diversa, multicultural e formada por pessoas provenientes do mundo inteiro. Ou seja, extremamente diversa. Talvez seja exatamente por isso que a gente vê lá depois na carta, quando forem entrar na carta, Paulo escrever algo surpreendente sobre essa igreja, que diz: de maneira que vos tornaste modelo para todos os crentes. Uma igreja que nasce no meio da diversidade, com várias vozes, com vários conceitos, é a igreja na qual Paulo diz que se tornou um modelo para todos os crentes. O evangelho havia realizado algo que nenhuma filosofia grega, nenhuma estrutura romana, nenhuma identidade étnica poderia produzir. O evangelho conseguiu, dentro de uma cidade tão diversa, unir pessoas tão diferentes, com ideias tão diferentes, numa única família. Entre eles, entre aquela comunidade, tinha os judeus das sinagogas, que é o que trazia consigo o conhecimento das Escrituras e a expectativa messiânica que vai pautar toda a carta. Eles forneciam a base teológica sobre a qual a fé cristã seria compreendida anos após anos. O que hoje a gente chamaria de ortodoxia, que é a doutrina, a teologia. No meio dessa comunidade também havia gregos piedosos, homens e mulheres atraídos pelo Espírito, que de uma forma da multiforme graça, como Paulo vai usar em Efésios,
estavam tão insatisfeitos com um vazio espiritual ou existencial, ou tantas vozes falando, que conheceram através daquela mensagem o Cristo. E eles representavam naquela comunidade aquelas pessoas que buscavam, tentavam viver uma fé coerente dia após dia, porque a verdade havia os encontrado. O que hoje a gente poderia chamar de ortopraxia, que é a doutrina na prática, ou tentando vivê-la na prática. Também havia ali as mulheres de alta posição. A cidade de Tessalônica, diferente de outras cidades do Império, era incomum porque ela dava certa influência às mulheres. Ela permitia que as mulheres falavam. E muitas dessas mulheres de alta posição, como está em Atos 17, foram pilares financeiros e social para essa nova comunidade que nascia. O que trazia a doxologia, é o que trazia o louvor e dava a glória a Deus. Mas aí a gente pode perguntar, o que afinal conseguiu unir grupos tão diferentes debaixo de uma mesma comunidade? Não era cultura, não era classe social, não era nem a origem étnica que vinha, mas era o Cristo. Era Cristo pregado no meio deles. Era a palavra plantada, o evangelho que fez toda a diferença. A igreja de Tessalônica tornou-se uma demonstração viva do que o evangelho é capaz de fazer. O evangelho é capaz de fluir naturalmente da nova natureza deles em Cristo e de Cristo neles. Uma comunidade tão heterogênea e que mesmo sob tanta pressão e perseguição, torna-se um modelo de fidelidade para aquele mundo e para o nosso também. Uma igreja que mesmo em meio às dúvidas, medos, uma igreja que tinha tantos pensamentos diferentes pulsando dentro dela, é aquela na qual lemos, mas aí quando entrar na carta vocês tirem a conclusão de vocês, mas que para mim é uma das falas mais lindas do apóstolo Paulo em todas as duas cartas, que ele diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever nada para vocês, pois vocês mesmos já aprenderam a amar, ensinados por Deus. E, de fato, vocês amam todos os irmãos da Macedônia e da Acaia. Essa era o elogio que Paulo fez aos Tessalônica, que mesmo tão diferentes, com ideias tão diversas, uma cultura tão polemizada, vamos colocar assim, eles sabiam amar e amavam de verdade. Mas essa nova identidade, essa nova comunidade que nascia, trazia um problema muito grande com elas. Tessalônica havia ganhado o título de cidade livre, porque durante a guerra, Tessalônica ficou do lado de Marcos e Otaviano. E por ele ter ficado ao lado, a cidade em si, ela ganha o título de cidade livre. Era uma cidade que tinha suas próprias leis, seus próprios juízes, sua própria polícia, vamos dizer assim, e não precisava pagar imposto para o império. Aquele imposto pesado, Tessalônica não precisava passar. A sua prosperidade dependia da sua fidelidade a Roma e ao império, a César. Por isso, proclamar que Jesus é o Senhor não era apenas uma afirmação religiosa, teológica. Era uma acusação que ia diretamente contra a reivindicação de Roma, que era a lealdade precisava ser exatamente, somente para César e para o império. Essa foi a acusação que fizeram contra Paulo e que fez Paulo sair correndo dessa cidade. Em Atos 17:7, a gente lê que a acusação que os vadios dos mercados, junto com outros judeus da época, fizeram. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei.
O conflito não era apenas teológico ali. Você não tinha que defender apenas uma religião. Você não tinha que defender apenas a sua verdade ou o que você buscava de verdade. Mas ali o conflito era de lealdades. Era a quem pertencia a sua lealdade. Ali a pergunta que pairava no ar sobre a comunidade de Tessalônica era: a quem pertence a sua vida? A quem pertence realmente a sua lealdade? A quem você realmente é fiel? A César, o governo? A cultura? A cidade? Ou é esse novo rei proclamado por essa comunidade? A igreja de Tessalônica nasce exatamente sobre essa tensão. Ela nasce entre dois reinos: o reino deste mundo e o reino de Cristo. Entre a segurança oferecida pelo império e a esperança que o evangelho trazia. Talvez não tenha sido a mera coincidência também que essa igreja ficava localizada exatamente sobre a Via Ignácia, que era aquela estrada que eu falei no início. Porque Deus tinha transformado aquela igreja num centro irradiador do evangelho. Mesmo que ela quisesse ficar quietinha na dela, mesmo que ela não quisesse aparecer, mesmo que ela não quisesse fazer grandes movimentos, porque afinal de contas havia uma perseguição do império ali, não tinha como. Porque o Paulo ele vai falar na sua carta o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Essa palavra repercutiu ali transmite a ideia de um som que ecoa, que ressoa para longe. Era uma igreja que, mesmo quieta, ela fazia ecos. Ela não passava desapercebida. A fé daqueles irmãos ultrapassava limites da cidade. Mercadores a levaram para longe, viajantes a ouviram, comunidades a conheceram. A mesma estrada construída por Roma para espalhar a sua influência, agora é usada como um instrumento para espalhar a influência de Cristo, dos reis. Aquilo que o César havia construído para unir o seu império, agora Deus utiliza para unir reinos e nações para ele, para que o conheçam. É justamente essa igreja que a gente vai convidar vocês a conhecer durante as próximas semanas. Domingo a domingo, a gente vai conhecer um pouquinho dessa igreja. Uma igreja que, humanamente falando, parecia destinada ao fracasso. Quando a gente volta lá para Atos 17, a gente vê que o Paulo ele permanece ali pouco tempo. Apenas 3 sábados ele ensinou nas sinagogas. A igreja de Tessalonicenses, ela nasce sem uma estrutura formada, sem uma grande tradição, sem uma liderança madura e sem a presença prolongada de um apóstolo. Além disso, ela nasce sob forte perseguição política do império. Quando os opositores lá dos vadios do mercado, que eu disse no início, organizaram uma multidão para atacar a casa de Jason, que também está em Atos 17, eles obrigaram Paulo e seus companheiros a deixar a cidade às pressas. Isso indicava que a comunidade não ia conseguir sobreviver. Não tinha uma direção. Não tinha um Paulo ali dizendo o que eles tinham que fazer. Não tinha uma mensagem certa, correta, um cronograma, uma boa teologia, vamos dizer assim. Mas Deus tinha outros planos para aquela igreja. A carta de Tessalonicense nos prova que a igreja que Cristo levanta nunca é sustentada pela presença de um homem, de um apóstolo, nem do Paulo. Ela é sustentada unicamente por crer na obra do Espírito Santo. Aquilo que parecia uma plantação apressada, tornou-se uma das igrejas mais admiradas do Novo Testamento. Uma igreja fadada ao fracasso, porque não tinha uma grande liderança, uma grande estrutura, é a igreja que aprendeu a amar, aprendeu a sofrer, uma igreja que aprendeu a permanecer firme
em meio à grande perseguição, mas que principalmente é uma igreja que aprendeu a esperar a ordem do Espírito Santo. Então, essa é a cidade e a igreja de Tessalônica que a gente vai estudar. E quando eu comecei a introdução, eu levei vocês para a história de Ulisses e Penélope, que depois de 20 anos de ausência, guerra e incertezas, Ulisses precisava provar quem realmente ele era. E o que revelou a sua identidade não foi a sua aparência, a sua força, ou sequer ele ter conseguido vencer aquela batalha contra os seus invasores, mas foi o conhecimento de um fundamento. Aquela cama não podia ser movida, porque ela estava construída sobre uma oliveira viva, profundamente enraizada no solo. Na verdade, o quarto inteiro havia sido edificado ao redor dessa oliveira viva. Era um fundamento invisível aos olhos, mas impossível de ser arrancado por quem tentasse fazer isso. Ao longo dessa introdução, nós viajamos pela história de Tessalônica. Pelo menos eu tentei um pouco, porque é muita coisa. Vimos uma cidade fundada por reis, transformadas por impérios, enriquecida pelo comércio, conectada pela estrada romana. Uma cidade marcada por culturas, religiões, filosofias diferentes. Uma cidade em constante movimento. Mas em meio a toda essa agitação, é exatamente ali, numa cidade tão plural, que Deus decide plantar uma comunidade, uma igreja. E a pergunta que a gente pode fazer quando a gente estiver lendo, meditando, fazendo a devocional sobre essa carta, é o que realmente sustentou aquela igreja, então? O que realmente fez dela ser o que é, ou o que era? Eu te garanto que não foi a sua localização privilegiada, como eu falei aqui. Não foi o poder econômico que o império dava àquela cidade. Muito menos uma influência política, como César. Nem a presença constante de um apóstolo, de um bom pregador, de uma pessoa de renome, famosa ali. Caminhar pelas linhas da carta de Tessalonicenses não será, como foi feita essa introdução, um mero exercício de arqueologia, literatura, conhecimento. Caminhar pela linha da carta é olhar para a história. É perceber que os impérios passam, assim como aquela estrada romana da Via Ignácia, que ouvia e tremia com as marchas das legiões e comércio de Tessalônica. Hoje são apenas ruínas arqueológicas. Os reis que a fundaram viraram estátuas empoeiradas. A história humana é um rio de impermanência e grandes transformações, às vezes dramáticas e drásticas. Cidades mudam, impérios caem, culturas se dissolvem, nascem outras culturas, vêm outras filosofias. Mas a gente vai ver, lendo a carta, que o que sustentou aquela igreja foi o mesmo princípio que sustentava a cama de Ulisses. A igreja aos Tessalonicenses estava firmada sobre um fundamento vivo, Cristo. E foi esse fundamento muito bem enraizado que fez ela permanecer firme, mesmo quando Paulo precisou ir embora, fiel, mesmo quando veio a grande perseguição, unida, mesmo sendo formado por pessoas tão diferentes. Foi esse fundamento que fez ela se tornar o exemplo para Macedônia e Acaia. Porque aquilo que é construído sobre Cristo, sobre a oliveira viva, eu concordo que pode até dar uma tremida, a gente pode questionar, a gente dá meio aquela balançada, mas ela jamais pode ser removida ou destruída.
E talvez seja exatamente por isso que a carta de Tessalonicenses é necessária para a gente ler. Porque nós também vivemos em uma sociedade plural, nós também convivemos com pressões culturais todos os dias. A gente enfrenta dúvida, sofrimento, incerteza sobre o futuro. Também somos chamados a viver entre dois mundos o tempo todo. Entre o agora, mas o ainda não. Entre a cultura que nos cerca e o reino na qual realmente a gente pertence. Nas próximas semanas, iremos caminhar com uma igreja e vamos descobrir como um grupo tão diferente tornou uma comunidade extraordinária. Como a fé deles transformou o coração. Como o sofrimento que eles estavam passando fortaleceu a sua esperança. Como o amor tornou a marca registrada dessa igreja. Como a santidade conseguiu alcançar a vida diária e prática deles. Como a expectativa da volta de Cristo moldou toda a existência daquela comunidade. E por final, a grande pergunta que a carta aos Tessalonicenses nos fará todos os domingos, e eu espero que esteja presente em todas as conexões, é: como que eles viveram esse momento? E que a gente vai ter que descobrir é sobre qual fundamento a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa lealdade realmente está fundamentada. Ao estudar Tessalonicenses, a gente vai questionar realmente a quem eu sou leal. Quem que é a minha lealdade? Para quem que eu corro quando eu estou sofrendo? Quem que é o fundamento que aconteça o que acontecer, eu não consigo tirar a cama de lá? Em que identidade nós fomos forjados? Ou essa comunidade está forjada? Ao estudarmos a carta, a gente vem a aprender a viver como aqueles irmãos de Tessalonicenses, com os pés firmados na rocha, e por essa rocha ser irremovível, que o Evangelho transforme os nossos corações, que diante do sofrimento, mas apesar dele, a gente consiga se sentir pertencente a um povo, que a gente viva uma verdadeira vida em comunidade, que a santidade diária ou na prática que eles tinham nos alcance, mas que nasça por amor e não pelo medo ou pela culpa. E que, acima de tudo, a gente volte a queimar em nossos corações, como igreja, como comunidade, o anseio da volta de Cristo. Porque é esse anseio de esperar o retorno dele, desse reino que agora e ainda não, muda toda a maneira como a gente consegue enfrentar o presente. E eu espero que essa pequena introdução leve vocês realmente a querer estudar a carta de Tessalônica. Venha realmente tentar aprender como que a gente consegue, porque eles conseguiram, nós também conseguimos. Basta a gente saber em quem a gente está firmado. Basta a gente voltar a usar uma frase que era muito usada aqui. A gente decidiu acreditar no Espírito Santo e a confiar nele. Essa é a base da igreja de Tessalônica. E que seja a nossa também. Amém? Amém. Vamos orar, gente. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de deixar inspirado no coração do Paulo essa carta, para que hoje, Senhor, depois de tantos anos, a gente consiga ler e trazer de volta a esperança que aquela comunidade de Tessalônica tinha. Uma comunidade, Senhor, que não era isolada religiosamente, mas que tinha os seus conflitos, tinha as suas pressões, a sua cultura, a sua filosofia. Uma comunidade, Senhor, que não se escondeu de viver no meio de pessoas tão diferentes, de pensamentos tão diversos, de filosofias, de crenças,
de religiões, mas que apesar disso conseguiu construir uma comunidade que vivia como e em família. Que é, Senhor, esse anseio que era pregado ali na carta, que Paulo deixou plantado naquela cidade da sua volta, do seu reino, da esperança vindoura do Messias, do agora e ainda não. Também, Senhor, nos encontre ao meditar nessa carta, ao estudar essa carta, ao ler essa carta, que as nossas raízes, Senhor, estejam na oliveira viva. Que essa comunidade e todas quanto forem ouvir essa introdução realmente estejam enxertados na oliveira que é Cristo. E que venha arder, queimar em nossos corações o anseio pela sua volta, para que a gente possa viver o presente como aquela comunidade. No meio, sim, deste reino, mas com a esperança no vindouro. Leva-nos em paz, que esse domingo seja de reflexão, que a gente possa em família ou entre amigos parar e pensar um pouco por que essa carta é tão transformadora. Nos dê uma semana abençoada, que durante a semana, quando a gente deparar como essa comunidade, com a prática da vida cotidiana, a gente tenha nos nossos corações o nosso fundamento enraizado em Cristo. No agora, ainda não. É que eu te peço, Senhor, que abra a nossa mente e o nosso coração. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.